lenta e gradativamente todos os dias. E eu posso dar mais alguns exemplos. Alcoolismo, tabagismo, sexo desregrado, sexo sem preservativos, abuso de medicamentos, abusos alimentares. Existem inúmeras formas de irmos nos suicidando dia após dia. Então existe o suicídio direto e o indireto. Há pouco tempo eu ouvi uma história, não sei lhes precisar os personagens de fato, mas eu ouvi falar de um senhor que parece que tinha um alto cargo em uma instituição espírita, excelente palestrante, cargo de responsabilidade frente a uma casa, pessoa exemplar. Tinha um problema, gostava de velocidade, tinha um carro potente e sempre que podia beliscava uma curvinha um pouquinho mais rápido, sempre. Tinha esse costume, impaciente, rápido, angustiado. Na casa espírita um santo e um homem exemplar, mas no trânsito se revelava. E, apesar de ter sido alertado inúmeras vezes, né, não só por placas de trânsito, mas também por outras vias, por intuições, enfim, em algum momento sofreu um grave acidente e veio a desencarnar. E, quando chegando no plano espiritual, estranhou. Ué, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Foi considerado uma pessoa suicida. Se eu não me engano, também no filme do André Luiz, também ele é considerado um suicida, não? É? Eu estou esquecido a idade, acabei de entregar minha idade, me desculpe. É por causa do cigarro, é isso? Cigarro e álcool? Aí, então. Que bom. Que bom que vocês sabem, né? Não que ele desencarnou desta forma. Mas então, formas de suicídio indiretas, né? Então não consideremos apenas um suicida uma pessoa que dá um tiro na cabeça. Existem outros tipos de suicídio, que talvez nós mesmos estejamos cometendo, né? Que a gente possa estar atento a isso. Suicídio em números. A cada 100 mil pessoas, 5 morrem de suicídio no Brasil. No Japão, esse número é maior, 40,8. A cada 1 minuto no Brasil, uma pessoa tenta suicídio. Não quer dizer que ela cometa. No mundo, a cada 35 segundos, uma pessoa morre, desencarna de suicídio. Perde-se mais vidas com suicídios do que em todas as batalhas que já existiram na face da Terra. E nós nos preocupamos com essas guerras, e não com a mais importante delas. É um problema de saúde pública. Não à toa, há um dia específico, um mês específico com uma cor específica. E eventos que tratam a respeito desse assunto, e por isso hoje trouxemos aqui também. É um caso a ser profundamente analisado. O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Incredulidade, falta de fé, desespero, falta de perseverança, falta de expectativa na vida, falta de alegria, desesperos de todas as ordens, loucura, esquizofrenia, depressão, muito frequentemente ações impensadas e tomadas ansiosamente. Normalmente, são casos que são tomados de surtos ou de decisões bastante equivocadas, que acabam fazendo que um indivíduo cometa esse tipo de delito contra ele mesmo. De onde provém esses sentimentos ruins? Eu não vou me ater neste momento à faixa de vibração energética onde uma pessoa que está profundamente debilitada emocionalmente está suscetível. Eu não vou entrar neste mérito.
Vamos pensar em outro aspecto. Vamos pensar que a pessoa realmente está debilitada, frágil, talvez se sinta sozinha e desamparada. Na totalidade dos fatos, está muito afastada da espiritualidade, de qualquer tipo de religiosidade. E também está inserida no universo que eu vou chamar agora de uma nuvem preta em cima da cabeça. Negativismo, ansiedade, depressão, todo tipo de angústia, pensamentos negativistas, e isso começa a se tornar uma espiral, a ponto de a pessoa não ter forças, e isso chegar a ser orgânico, né? O assunto não é hoje depressão, mas ele é o grande motivador que acaba causando tudo isso. Uma profunda desconexão do ser com todo o seu projeto, que acaba prejudicando não somente ele, mas todo o seu entorno, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante quando a gente falar de projetos encarnatórios. Um problema de saúde pública que precisa ser olhado com muito carinho, principalmente pela gente. Um suicida não pode ser enquadrado dentro de um jargão muito popular que diz: cão que ladra não morde. Não. Pode ser que algumas pessoas ameacem em algum relacionamento: eu vou te deixar, eu vou sair com fulano, isso aqui eu não vou fazer. Posso fazer qualquer tipo de ameaças, mas sempre que uma pessoa falar frases para vocês do tipo: eu vou me matar, eu não estou gostando da vida, a vida para mim não faz sentido, eu não tenho por que viver. Prestem atenção. E lembrem-se, não cabe aqui cão que ladra não morde. Essa frase é, né? Cão que ladra não morde. Não, neste caso não. Toda atenção é muito importante para que a gente possa auxiliar. Momentos de desespero todos passamos. E o mais importante de passar para uma pessoa numa situação como essa é: para tudo se tem solução. Desilusões amorosas, arregaços financeiros, falência de empresa, traição de cônjuge, tudo tem solução. O tempo tudo cura. Eu sei que é fácil falar, né? Quem está no olho do furacão é mais complicado. Já estive lá também, mas passa. Não tão rápido quanto a gente gostaria, mas passa. Dói mais do que a gente gostaria, mas passa. Com o suporte que a divindade tem para nos proporcionar, passa. Sempre passa. Então que a gente possa estar atento aos sinais para fazer com que a pessoa não sucumba. E mais importante, que nós mesmos não sucumbamos. Contextualizada a questão do suicídio, eu preciso falar agora do porquê que envolvia a palavra projeto e o abandono dele. Vamos considerar a nossa encarnação como um projeto, porque assim o é. Nós temos no plano espiritual, vocês viram no filme de André Luiz, já vi que está todo mundo antenado, que na espiritualidade há um conjunto de, eu vou chamar de órgãos, um conjunto de estabelecimentos, um conjunto de sessões, um conjunto organizacional, onde rege todo o nosso processo encarnatório. E assim, por assim dizer, eu vou usar esse termo, apesar de não gostar muito dele, existe o Ministério da Reencarnação, né? Tenta imaginar uma grande construção como um ministério mesmo, cercado de inúmeros profissionais. Não ficou bom, né? Profissionais não, mas inúmeros anjos que são encarregados por nos ajudar durante o nosso processo encarnatório. Então vamos imaginar a seguinte situação hipotética para a gente
colocar um pouquinho da grandiosidade desse projeto. Vamos imaginar que desencarnamos por causas naturais. Anjos, só fazendo coisa certa, né? Desencarnamos de velhinho, né? Dormindo, e fomos para o plano espiritual. Fomos para o plano espiritual, passamos um período por lá, e somos amparados, somos cuidados, somos gradativamente acostumados de novo à não densidade deste corpo, a leveza e a sutilidade do espírito, e então começa a se clarear o véu do esquecimento que nos foi passado, nós começamos a acessar, por intermédio de imagens, se a gente pensar desta forma, como foram as nossas encarnações passadas e também, principalmente, o vislumbre da última que passou. Nós não somos santos. Por certo, fizemos um monte de coisas boas, mas também erramos feio. E é nesse momento em que não esperem de maneira alguma um grande juiz com um cajado na mão, olhando para você e dizendo, você fez isso. Não. É um juiz muito pior que a nossa própria consciência. À medida em que a gente vê, é desnudado esse véu na nossa frente, que a gente vê o que realmente aconteceu, o quanto fomos egoístas, o quanto fomos rudes, o quanto fomos falsos, o quanto fomos cruéis em alguns momentos de nossas vidas, isso nos gera arrependimentos. A nossa consciência lateja, a nossa consciência dói, a nossa consciência rasga. E somos imbuídos de um arrependimento genuíno. E a partir daí nós pensamos, poxa, eu preciso melhorar em alguns aspectos. Então nós estudamos, então nós nos filiamos a alguns diferentes grupos de estudo, de trabalhos voluntários, vamos buscando conhecimento, vamos buscando mentoria de anjos que estão muito próximos da gente, vamos reencontrando antigos afetos, anjos que cuidaram da gente, que a gente aqui não lembrava, e começamos um processo de recuperação. E à medida em que vamos tornando-nos mais cientes de tudo isso, a gente pensa, poxa, uma nova oportunidade ia ser bacana, né? Para mim tentar reparar tudo isso e para mim continuar evoluindo. E aí eu sempre vejo um monte de gente jogando na Mega Sena, pedindo para ser contemplado aqui, né? Mal sabem que já ganharam na Mega Sena. Eu não sei se os números estão atualizados, mas nós somos na Terra 6 ou 7 bilhões de almas encarnadas. 6 ou 7 bilhões? No planeta. 7 milhões, eu errei pouquinho, foi pouca coisa, desconsidere. Mas a quantidade de espíritos pedindo uma oportunidade para aqui virem, pelo menos umas 30 vezes maiores, 3 vezes maior. Então nós, dentro do nosso arrependimento, pedimos uma oportunidade de virmos aqui novamente e podermos melhorar e reparar os erros que cometemos. E fomos contemplados no meio deste turbilhão de almas que estão pedindo pela mesma oportunidade. Somos agraciados, ponto positivo. A partir daí, dentro desses ministérios, começa-se um processo de configuração dessa encarnação. E eu costumo dizer que tudo, absolutamente tudo, dentro do contexto onde a gente vive é perfeito. A família onde nós vivemos, o país onde nós vivemos, o centro espírita que nós vivemos, os amigos que nós temos, as pessoas que passam nas nossas vidas, as desilusões, tudo é perfeito. Porque a gente precisa. Existem 2 tipos de reencarnação. A grande maioria de nós, espero eu, a gente tem a possibilidade de intervir nesse processo, com esse ministério e definirmos algumas coisas. Em outros momentos ela é compulsória. A pessoa não tem como escolher nada. Vai. Quando a gente pode escolher, a gente é nos dada a possibilidade de participar desse processo. E a gente começa a ver dentro de todos os erros que cometemos, não só na encarnação passada, mas nas outras também, o que nós nesta próxima, que nós pedimos e conseguimos, a gente tem condição de aguentar. Nós podemos influenciar também na questão do nosso corpo,
como ele vai ser. A gente consegue definir junto com o pessoal as nossas provas, as nossas expiações, como vai ser o nosso corpo, em que família nós vamos estar inseridos. Chico Xavier, por exemplo, pediu para não vir tão favorecido no quesito beleza, porque ele achava que isso iria atrapalhar. Na vaidade dele, ele não ia seguir o caminho que ele tinha se programado para fazer o trabalho que ele fez. O livro Sexo e Destino tem algumas passagens em que mostram algumas mulheres também que pediram para vir desprovidas de beleza, para que não se envaidecessem e se perdessem no decorrer do caminho. Algumas pessoas pedem para vir com algum tipo de deficiência, para poderem entender um pouco mais sobre amor, sobre humildade, sobre paciência. Algumas pessoas pedem para que os seus entes tenham algum problema, para que elas possam desenvolver também esses músculos emocionais. Estou dando meros exemplos, nada é lei de Italião, ferro e fogo. Estou dando meros exemplos de como a gente pode participar durante esse processo. O que eu quero dizer para vocês é que existe todo um contexto onde são envolvidos todos esses engenheiros desses ministérios para definir esse contexto aonde você vai ser inserido. E quando eu falo em contexto, eu falo em país, eu falo em cidade, eu falo em família, eu falo em cônjuges, quem vai cruzar o teu caminho no decorrer, tudo isso. Há um envolvimento muito grande. E quando eu digo um envolvimento muito grande, não é só o teu, mas das pessoas ao teu redor. Porque o meu pai e a minha mãe, eles sinalizaram para a espiritualidade antes de eu vir, disseram, pode mandá-lo em 72 que nós vamos acolhê-lo como filho. Não é só uma questão minha, tem todo um contexto de pessoas, situações que tem que estar de acordo, porque não sou somente eu quem evoluo. As pessoas ao meu redor também têm resgates para fazer comigo, têm provas, têm expiações e podem crescer comigo também. Vocês notam como tudo isso está muito entrelaçado e o quão complexo é? Isso é um projeto. O Jefferson, há 10 anos atrás, não surgiu no centro espírita aqui do nada. Vocês também hoje aqui. Tudo está muito bem elaborado, entrelaçado para que a gente consiga fazer com que isso aconteça e a gente consiga se desenvolver. É um projeto muito grande. Agregue-se a isso uma outra informação que à medida em que a gente for estudando, vocês forem lendo, vocês vão ter acesso ao que eu vou chamar de bateria. Tenta imaginar a bateria de um celular, que é um fluido vital. Todos nós, quando encarnamos, recebemos uma carga de fluido vital. Fluido vital é o que anima a relação corpo-espírito. É muito mais complexo do que isso. E eu não teria capacidade de explicar o quão isso é grandioso e complexo. Mas para simplificar, imaginem, todos nós temos uma bateria como a de celular e recebemos uma carga de 100%. E essa carga de 100% pode dizer, dentro do planejamento encarnatório que foi feito, Jefferson, 100 anos. Querendo demais já, né? 100 anos, não, minto, 80 anos para o Jefferson. E eu tenho esse meu planejamento para executar durante 80 anos. Nós somos hoje a melhor versão que nós já fomos em todas as nossas encarnações. E esse corpo que nós temos, físico, ele é uma cópia fiel do nosso perispírito. Nós temos um corpo sutil idêntico ao nosso corpo. Nós conquistamos esses corpos. Nós levamos todas as nossas existências para conquistá-lo como ele está. Então, mediante ao fluido vital, a esse corpo que nós gradativamente fomos constituindo e ganhando direitos por ele, e todo o planejamento que todo aquele ministério fez envolvendo todo um contexto onde o Jefferson vem para encarnar e poder evoluir, o Jefferson nasce, cresce, começa a viver as suas provas, suas expiações, mas em algum momento sucumbe.
e ceifa a própria vida. Consigo mostrar para vocês, frente à grandiosidade do projeto, o tanto de gente envolvida, o tanto de esforço, e eu ainda nem citei a questão dos anjos, porque além de toda essa preparação, tem uma equipe que vem te acompanhar, que apesar do esquecimento, você vai estar te orientando. E inúmeras vezes em que nós fraquejamos, eles estão do nosso lado, dizendo, não, esse é o caminho. Os avisos vêm de toda ordem, né? Outdoors, placas, coincidências, posts no Instagram, amigos de longa data, um beija-flor na tua janela. Muitas são as formas que eles encontram de conversar com a gente. Mas infelizmente às vezes a gente está cego, mudo e surdo. Então, num caso de sucumbir numa situação como essa, vejam o tamanho do prejuízo. Todo um projeto, tanta gente, tanto dispêndio de um processo de organização e principalmente a oportunidade frente aos bilhões que eu falei que estão na nossa frente pedindo a mesma oportunidade e a gente foi contemplado. E aí a gente ceifa a vida. Imaginem que ao fazer isso, vamos dizer, de 0 a 80 anos, se a pessoa ceifou a vida com 30, ela tem mais 50 de fluido vital. Primeiro grande prejuízo, o seu fluido vital vai ser alvo fulminante de assédios de espíritos obsessores. É um combustível valioso para eles. No próprio filme do André Luiz, ele fica um tempo no umbral e vendo seu corpo entrar em decomposição. E relata situações de profundo horror. Por 50 anos. Tem pessoas que passam muito mais tempo do que isso. Como eu falei para vocês, nós demoramos um tempo muito grande para conquistarmos o corpo que temos hoje. Dependendo da forma com que a gente ceifa a vida e prejudica esse corpo, há todo um processo de reorganização, da tentativa de dar uma nova chance, de reunir todos esses contextos novamente e, dependendo da parte que foi prejudicada no corpo, tem que ser remontada. E a remontagem não é assim, agora você vai e vamos reconstruir. Não, você vai reconstruir com o tempo, com merecimento. Então, se algum órgão se você prejudicou algum órgão, vou dar um exemplo, deu um tiro na cabeça. Vai demorar algumas encarnações até que você tenha a mesma condição que você tinha quando se encarnou agora. E com isso eu não estou aqui pensando em fazer um festival de horrores para vocês, mas passar a seriedade que é para que vocês em algum momento com vocês ou com outras pessoas, não falando isso, claro, mas consigam transmitir com força e com uma clareza grande o quão grande isso é um erro, o quão grande isso é prejudicial, o quão isso é retrógrado. Vi um amigo em desespero uma vez que estava pensando nisso e eu falei bem assim, cara, tá ruim? E ele me falou assim, tá lazarento de ruim, diz ele assim. Eu disse, cara, se tá ruim assim, vai ficar pelo menos umas 100 vezes pior. Pelo menos. Nesses momentos, a gente também não pode pensar que a gente vai conseguir resolver o problema da pessoa. Mas estar do lado, muitas vezes sem falar nada, de alguma forma rezando, poder fazer com que ele sinta que você está presente, que ele não está desamparado, é uma ajuda muito grande. Vocês conseguem entender um pouco da grandiosidade do projeto encarnatório que eu acabo de passar para vocês? O quanto de esforço amoroso que é feito para que a gente tenha condições de ter uma oportunidade aqui para a gente evoluir? É muito importante que nós, em primeira instância, quando pensarmos em algum momento em sucumbir, lembremos do tamanho do privilégio que é estar aqui.
desilusões amorosas, perdas financeiras, tragédias familiares, doem muito, não tenho a menor dúvida disso. Mas quem garante que não faz parte de um grupo de expiações que a gente pediu para ter? E aí quando tem, né, aquela coisa, a gente pede paciência para Deus e acha que Deus vai botar a gente num monte, meditando com pássaros e incensos. Ele vai mandar o chato para o nosso lado, o purgante, ele insuportável. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, talvez grande parte dos infortúnios que a gente passe sejam justamente para desenvolver uma musculatura na gente, para que a gente consiga superar as adversidades. O mundo de provas e expiações é assim. Que a gente possa, principalmente, estar atento a essa nova geração que também está vindo. Porque grande parte das frustrações do ser humano, elas fazem parte, como eu falei para vocês. Talvez vocês tenham uma consciência maior. Eu vejo uma adolescência hoje muito intolerante a frustrações. E isso é perigoso. Preparar esses jovens para isso, amparando-os, mas não resolvendo o problema para eles, é também parte da nossa responsabilidade frente a essa epidemia mundial, para que não possam ser abandonados mais projetos. Eu espero que, com aquilo que hoje pude apresentar para vocês, a respeito do suicídio e a respeito da grandiosidade do projeto encarnatório, que a gente possa, com a gente mesmo, estar sempre fortalecendo a nossa vontade de viver. E que por maior que sejam as dificuldades, a gente sempre tem não só os anjos que nos acompanham na nossa jornada, mas também uma série de anjos na forma de amigos, na forma de pessoas que cruzam pela gente. Deus nos fala sempre de todas as formas. Que a gente tenha essa certeza para não sucumbir. E que se a gente encontrar alguém num estado como esse, que a gente possa servir como instrumento do Pai para ajudá-lo a não esmorecer também. Que assim seja.